Bom dia, pessoal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Que alegria! Mais um episódio do nosso podcast Islam Sem Censura. E hoje, com a presença maravilhosa do nosso querido Sheikh Khalilu e das nutricionistas, a doutora Rin, que é nutricionista esportiva, e a doutora Isabela, que é nutricionista clínica funcional. Acertei, pessoal. O podcast de hoje, o nosso episódio, fala de um assunto muito, muito benéfico para a nossa saúde e que a religião islâmica e outras religiões sempre deixaram como um pilar da evolução para o homem. Jejum é um estilo de vida, uma prescrição divina de cura, autoconhecimento e desenvolvimento, autocontrole. É indispensável para a evolução do ser. A minha pergunta começa já com o Cher. Bom dia, Bom dia. Maulena. Por favor, o que as pessoas me perguntam sempre é por que fazer Ramadã? Por que essa obrigatoriedade? O que Deus espera de nós? Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, louvado seja Deus, o Senhor do Universo, que a paz de Deus esteja com o profeta Muhammad e a família purificada dele. Primeiramente, parabenizo também o nascimento iluminado do Imam al-Hujja, Imam al-Mahdi, que foi ontem. Sobre o mês de Ramadã, nós temos muitos títulos, muitos versículos do livro sagrado que Allah subhanahu wa ta'ala que está chamando a humanidade. Como ser humano, criatura dele, ele sabe melhor os detalhes da vida humana. Por isso, está chamando o ser humano para fazer um jejum durante um mês. Temos que Dhiyafat Allah, Allah subhanahu wa ta'ala chama as pessoas para serem convidados. Quem que vai receber? O Criador, Allah subhanahu wa ta'ala. Porque Ele que está chamando. Existe esse versículo também no livro sagrado. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. Como que foi escrito obrigatório para vocês o jejum, a mesma coisa era obrigatória para um ser humano, as religiões antes de vocês. Allah subhanahu wa ta'ala chama a gente para ser convidado. Quem que chamando o profeta, que começa a chamar as pessoas? O Criador escreveu uma carta. Essa carta, o livro sagrado, que aqui, Kutiba alaykum siyam, que é prescrito para vocês fazer o jejum. As pessoas que estão recebendo, os anjos que estão esperando para receber nesse convite que Allah subhanahu wa Ai, ta'ala Allahumma salli mandou ala Nabi. Que para coisa mais nós. linda, dá vontade de chorar. Acho É, tão lindo. essa é a realidade que Allah subhanahu wa ta'ala, esse jeito, a equipe dele está pronto para receber as pessoas nesse mês abençoado. Agora, vemos que um tempo o ser humano está morando, nós falamos que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, o clemente, o misericordioso. Ele é misericordioso com todo o ser vivo, seja ser humano ou outros seres. Entre ser humano existe crente e descrente. Ele é misericordioso com crente e descrente. Sim. Um tempo, o ser humano fica entre as descrentes também. Às vezes fica esquecendo alguns assuntos. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala quer aqui fazer uma diferença. Que as pessoas crentes, vocês que as pessoas que têm espiritualidade, quero separar um pouco vocês, levar do lado de mim, para dar presente, para um pouco diferenciar a vida de vocês com os descrentes que estão convivendo entre eles. Aqui depende, dizemos que Allah subhanahu wa ta'ala vai receber, realmente essa é a palavra dele. Mas depende das pessoas. Uma pessoa
se prepara, rapidamente ele vai, bate a porta para Deus abrir a porta e receber. Os anjos recebem ele. Existem algumas pessoas que não se prepararam, mesmo dentre crentes, é um pouco atrasado. Do jeito que ele vai ser recebido, depende dele mesmo, que ele se preparou, chegou mais rápido, ou por isso Allah subhanahu wa ta'ala está abrindo uma porta para deixar mais luz no coração das pessoas. Sim. Que também tem o que Allah subhanahu wa ta'ala vai dar também, a gente depois, inshallah, vou falar, que ele, durante esse tempo, um mês que ele convida a gente, normalmente quando uma pessoa está convidando, ele, digamos que não vai ser sem recebido. Quando uma pessoa está convidando, especialmente quando o convidado, uma pessoa mais especial, recebe eles do melhor jeito, coloca suco, bolacha, coloca, às vezes entrega presentes. Agora a gente vai ser convidado do Criador. Vamos ver o que ele vai dar para nós, se Deus quiser, depois eu vou falar. Inshallah, se Deus quiser. Então, justamente, o Sher deu essa entrada que eu gostaria de ver com vocês, doutoras, principalmente a pessoa que ela é um pouquinho mais apegada, né? Ela tem uma compulsão alimentar, ou ela tem o vício do cigarro, ou ela é displicente com exercícios físicos, e tá tudo bem, né? A gente está só comentando aqui, sem julgar a nenhuma pessoa. Mas eu gostaria de saber, doutora, como que a pessoa pode se preparar para a chegada do Ramadã? Por favor. Vamos lá. Uma Primeiramente, outra, desculpa, só vou te acrescentar. E a outra pessoa também que treina ou que toma suplementação, ela tem muita dúvida também a respeito disso, sim, né? exato. Gostaria de falar como que a pessoa se prepara para o mês de Ramadã? Quer começar? E aí eu falo. Sim. Primeiramente, eu quero agradecer o convite por estarmos aqui hoje, agradecer o aprendizado que vocês passam a cada frase, é um aprendizado novo, e espero que a gente possa colaborar de algum jeito por aqui. Inshallah. Vamos lá. O mês de Ramadã, por mais que tenha muitos benefícios, inúmeros benefícios, é válido a gente comentar um pouquinho da diferença entre o mês de Ramadã, o jejum espiritual, no caso, e o jejum intermitente. É uma coisa que a gente tem que focar um pouquinho mais. Não, desculpa, o que mais me irrita é quando eles falam do jejum intermitente como se fosse a moda, a novidade. Eu falo, gente, ferramenta milenar que é modinha, né? Exato. O jejum intermitente, ele é basicamente fazer o jejum de alimentos e de bebidas. Não tem um significado muito mais aprofundado em relação a isso. Tem inúmeros benefícios por conta da alimentação, mas é válido a gente comentar que não tem um benefício espiritual, como o jejum do mês de Ramadã. Esse é o principal. Sim. Basicamente, para se preparar para o jejum do mês de Ramadã, a gente tem que garantir uma boa saúde antes do mês de Ramadã. Então, não tem muito segredo, é o básico, bem feito desde sempre. Então, por exemplo, a hidratação é uma coisa que a gente tem que se preparar um pouco mais desde antes. Eu gosto sempre da gente usar 40 ml por peso. Então, se a pessoa tem 70 quilos, multiplicar 40 por 70 desde antes do mês de Ramadã. É válido a gente comentar isso, que a pessoa precisa. Já uma maior ingesta de água. Exato. Uma hidratação melhor. Sim. A pessoa precisa estar em plena saúde para fazer o mês de Ramadã, para não correr o risco de passar mal ou coisa do tipo também. Em relação à suplementação, que é legal a gente falar, antes mesmo do mês de Ramadã, seria válido a gente fazer um check-up geral, para ver se tem alguma falta de vitamina, mineral e tudo mais, para já cuidar dessa parte, para não chegar ao jejum do mês de Ramadã e a pessoa passar mal e falar, ai não, o jejum me faz mal. Não, seu corpo já estava mal antes mesmo do jejum e isso acabou acarretando. Então é muito legal a gente garantir essa energia antes mesmo do jejum do mês de Ramadã. Em relação a treino, a gente estava conversando sobre isso no caminho. Em relação a treino, é muito legal a gente treinar assim. Tem inúmeros benefícios, principalmente no Islã, ele é praticado, é incentivado por conta da reza mesmo, dos movimentos que a gente faz na reza, que é um tipo de atividade física, mas a gente tem que focar que não é a prioridade nesse momento. Então, se a pessoa já treina, ótimo, pode continuar treinando normal. Mas se a pessoa nunca treinou, é legal a gente começar o mês de Ramadã para começar novos hábitos, mas não pensar, vou dar tudo de si nesse treino. Se a pessoa nunca treinou, não pode começar do zero e querer ir ao 100 direto de uma vez. Então tem que ter um cuidado um pouco maior em relação a isso. Mas tem um horário melhor? Porque, olha, eu vou te falar, eu treino de manhã. 5:30 da manhã eu faço a academia do prédio. Mas no Ramadã, eu não sei se é porque eu não acordo no suhoor. Sim.
Eu só tomo água porque eu morro de sede, porque eu falo o dia inteiro. Então, a minha preocupação, eu não consigo, juro, no Ramadã eu não consigo treinar. Entendeu? Eu queria entender, tem um horário melhor? Quer falar? Posso falar? Pode falar, pode falar. Antes também queria agradecer o convite de estar Seja aqui. bem-vinda. Mesmo não fazendo parte, né, da religião, não praticando, acho que posso contribuir com um contraponto, né? Já atendi alguns Sim. pacientes que praticam Não, mas para Ramadã nós é rico ouvir todas as e opiniões, é uma tá? visão assim de fora, talvez um pouquinho mais técnica, mas que eu acho que contribui. Como você falou sobre o treino, né? Eu acho que o que a gente consegue aliar, né, dos nossos pilares, assim, de estilo de vida, então alimentação, sono, exercício, é sempre legal. Mas eu acho que tem épocas que a gente tem que escolher o que que é a prioridade do momento, né? Então, igual, dos pacientes que eu já atendi nessa fase, alguns não conseguem treinar mesmo. Seja pela ingesta insuficiente de caloria, porque a gente não consegue comer tanto igual, né, nos outros meses. Seja pelo sono, que fica um pouquinho interrompido, ou pelos momentos que a gente acorda para comer e tudo mais. Então, eu acho assim, qual que é a prioridade agora, né? O Ramadã, ele tem como fim esse jejum de conexão espiritual, então ele é Espiritual, muito mais do que um jejum intermitente. Uhum. Então, a prioridade ali, eu acredito que seja essa conexão. Então, tudo bem você deixar o treino um pouquinho de lado, né? Um mês não é algo que, acabou, minha saúde já era, né? Não Sim. não vai voltar. Eu acho que tudo bem se essa não for a prioridade, né? Então, a gente conseguir fazer o que dá bem feito e de maneira que você consiga atingir o que você mais espera nesse mês, Sim. né? E sobre... O que você estava falando? Melhor horário de treino. Sobre o melhor horário, é verdade, sobre o melhor horário de treino. Eu acho que tem vários estudos, né, amiga? Eu acho que alguns trazem pela manhã, outros já à tarde. Mas a Reine que falou esses dias isso, que o melhor horário é o que a gente consegue ir, né? Boa. Então, ela que disse e é real, porque às vezes a gente fica muito preso a isso, a questão da crononutrição, né? Qual o Uhum. melhor horário para você treinar, Sim. para você comer proteína, carboidrato e tudo mais. E às vezes a gente deixa de aplicar o que seria o bom em busca de ter um ótimo, né? E na Uhum. nossa realidade a gente consegue 5. Eu consigo ir 1, eu consigo ir 9 da noite. Tá tudo bem, desde que você consiga em algum momento, né? Eu acho Uhum. que nesse Legal. equilíbrio, assim. No mês de Ramadã sempre vai ter vantagem e desvantagem de horário de treino. Se for treinar de manhã, você tá treinando em jejum, mas você não vai comer nada depois, vai passar o dia um pouco mais cansado. Se for no fim da tarde, você já vai começar o treino cansado, mas você vai comer depois, o que é uma vantagem também. Se for no período da noite, vai atrapalhar um pouquinho o cronograma familiar e religioso, porque tem o nosso iftar em conjunto, tem a mesquita e tem os nossos momentos, né, de As noites de oração, exato, os né? nossos momentos de oração e tudo mais, então pode atrapalhar. E se for de madrugada, que é o que alguns atletas muçulmanos acabam treinando, Nossa, acaba estragando puxado. totalmente a questão do sono. Nossa, que pra Então, mim todo é horário vai ter uma vantagem e imprescindível. desvantagem. A gente tem que focar um pouquinho, que nem ela disse, a gente tem que focar um pouquinho na nossa prioridade. O que que é importante para mim nesse momento? A minha família, a minha religião, o meu treino, a minha As alimentação. prioridades, né? Exato, É tem que isso. colocar por tópicos e ver o que Sim. você consegue ajustar um pouco melhor. Uhum. É. Entendi. Maulena, isso também é uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor. Dentro da obrigatoriedade de quem que está isento de fazer o Ramadã, quem que Deus perdoa, fala, não, a gente entende essa situação, não é obrigatório fazer Ramadã. Sim, Que casos que são especiais? Muita gente me pergunta das grávidas. perfeito. Assim, sobre o jejum, vemos que Allah subhanahu wa ta'ala deixou um ser humano, quando que chega à idade de puberdade, começa a sua obrigação de Puberdade, praticar, né? sim, puberdade. Sim. Começa a obrigação dele, fazer jejum, rezar, o que um muçulmano deveria fazer na sua vida. Mas existem algumas pessoas que não têm condições, mesmo não têm condições. Sobre a oração, temos que é obrigatório, não podemos deixar nenhum momento para rezar. Mas é permitido uma pessoa que não consegue se levantar, pode sentar, rezar dentro de, digamos, sentado da cadeira. Uma pessoa que não consegue se prosternar, não tem problema, pode pegar a pedra e colocar na testa. Sim. Sobre jejum também mesmo, porque o Islã não quer prejudicar a vida das pessoas, não quer dificultar a vida das pessoas. Por isso, algumas pessoas, eles permitiram não jejuar, como uma criança que não tem a força.
se avise ela que tem que não, agora chegou um novo ano, por exemplo, meninas, 9 anos, meninos, 15 anos, mais ou menos, deveria, não, verifique se a saúde dela tem capacidade de aguentar esse tempo, Sim, se autocontrole, né? começar a se adaptar. Por isso, temos a minha filha, quando tinha 9 anos, ela entrou. Antes de 9 anos, ela ainda tinha 7 anos. Quando estava observando que a gente está jejuando, ela começou, papai, eu também quero fazer jejum. Nós queremos ensinar para ela, tá ok, não tem problema, pode comer agora, acorda com a gente, para suhoor. Ela começa, depois a gente ajuda, agora chegou o meio-dia, vai, coma, Deus vai aceitar. Ela começa a treinar. Mas existe até que algumas pessoas que depois de chegar a essa idade não tem condições fisicamente, não aguenta. Tá? Não é obrigatório para jejuar, deixa ela. Depois do ano, ela pode repor que vou falar. Ah, sim. Ou existe uma pessoa mais velha, ela precisa, cada alguns momentos, algumas horas, tomar água, tomar remédio, pela causa da saúde dele. Sim. Esse também, o Islã diz que não precisa, dizemos que jejuar. Existe uma mulher que ela está grávida, dizemos que ela tem uma responsabilidade de saúde de uma criança. Ela não pode prejudicar a vida dessa criança também. Por isso, não é obrigatório para ela jejuar. Fora desse, é proibido para ela jejuar nesse momento. Proibido. Porque ela vai prejudicar a vida dessa criança. A mãe que está aumentando a criança, se ela tem condições, não prejudica a vida dessa criança que está aumentando, está tudo bem, pode. Mas se dificulta a vida dela, que não consegue aumentar essa criança, é proibido para ela também. Por isso, o Islã, mesmo tempo que está falando obrigatório, mesmo tempo está falando para algumas pessoas que é proibido, temos que jejuar. Essas pessoas que, talvez uma pessoa que, mas como que vou perder uma mulher, ela grávida, talvez ela tenha vontade de jejuar. Como que vou mudar? Deixa a criança, eu vou, mas que não. Esse é, em primeiro lugar, a vida dessa criança, né? Que é proibido pela causa de que se preservar a vida dela. Mas existe oportunidade, depois do mês do Ramadã, você tem a obrigação de repor o que não conseguiu. Algumas pessoas elas têm capacidade de repor depois do mês de Ramadã. Sim. Tá tudo bem, ele deveria repor. Existem algumas pessoas que ainda depois do mês de Ramadã também não têm condições. Por exemplo, uma pessoa mais velha. Ela já não consegue nem no mês de Ramadã, nem depois do mês de Ramadã. Por isso, para ele, não precisa jejuar, mesmo depois de Ramadã. Até que uma pessoa que está na viagem, viajando também, ele não tem condições, porque quando uma pessoa está na viagem, a oração dele fica 4 ciclos, fica 2 ciclos, em metade. Esse tipo das pessoas, os viajantes também não precisa jejuar, pela causa da viagem dele, que dificulta a vida dela. Não precisa jejuar. Mas se eles depois do mês do Ramadã, ele deveria deixar até a chegada do próximo Ramadã, ele tem tempo para repor o que faltou, os dias que ele não conseguiu jejuar. Sim, alhamdulillah. É muito legal a gente perceber a relação do Islã, que é
milenar, né? No Sim. caso, com a ciência atual. Sim. Então, por exemplo, essa questão de, será que pode ou não pode? Ela vai testando. Na nutrição, a gente trabalha do mesmo jeito. E a pessoa chega e pergunta, eu posso fazer isso? A grávida pode ser prejudicada? A criança? Não tem estudo comprovando. Vai depender. Se ela conseguir fazer e consumir os nutrientes naquela janela alimentar, tá tudo bem. Mas se ela fizer e passar mal, aí seria exatamente proibido. Porque eu já li em algum lugar que existe até um estreitamento do cordão umbilical. Será que é mito? Vou te falar que eu não tenho Não conhecimento. conheço sobre isso, mas eu acredito aí, de novo, minha visão de fora, que possa ser um pouco prejudicial, né, pela demanda de nutriente que a gente tem na gestação, Sim. que é muito alta. Sim. Então, nós, aqui normais, assim, a gente consegue bater nessa janela de alimentação os nutrientes que a gente precisa, né? É mais fácil de encaixar. Mas na gestação, tudo isso é muito aumentado. E aí a gente também, hoje em dia, pensa em suplementação na gestação, que hoje é muito primordial. Sim. Então, um ácido fólico, uma anemia, que é muito recorrente em gestante também. Então, você teria que administrar esse suplemento em algum momento. Nossa, muita Então, eu anemia hoje em acredito dia, que não sei, meu tem um Deus. prejuízo, teria um prejuízo considerável, sabe? Eu acho que também, como você comentou, né? Não vale colocar a vida do bebê nesse risco, porque provavelmente teria alguma demanda faltando ali, sabe? Sim, sim. Então, eu acho. Inclusive, justamente nesse assunto, eu queria entender, assim, que vocês pudessem nos esclarecer, por que tem pessoas que questionam uma perda de peso e de massa magra, e algumas pessoas reclamam que ganham peso. O que pode estar atribuído? Qual é o fator que determina isso? Dentro do Ramadã, você disse. Isso, no mês de Ramadã. Olha, vou falar com a minha, dentro do que eu já atendi, tá? Eu acho que, primeiro caso, né, o que você falou da perda de peso e tudo mais, isso vem do déficit calórico, que a maioria dos jejuns traz, né? Então, até o jejum intermitente, todo o benefício de emagrecimento atribuído a ele, vem do déficit calórico, de você consumir menos caloria do que você gasta. O oposto, eu acho que pode vir muito dos momentos de confraternização, né, que tem dentro do Ramadã. Então, às vezes de ter comidas mais elaboradas, aquele momento que você, toda festa, toda confraternização que a gente come com família, comemora, a gente acaba comendo um pouco mais. Então, às vezes também a própria restrição durante o dia, ela dá um pouquinho mais de fome, a gente pode comer um pouco mais num período que fisiologicamente não é o melhor, então às vezes de madrugada, né? Dorme menos. O fato da gente dormir menos, a gente às vezes queima menos caloria também, para de treinar. Então, eu acho que os dois casos são possíveis, dependendo da rotina, Sim. né? Ok. A Isa falou bastante em relação a isso, porque a nossa rotina no mês de Ramadã, por mais que não deveria, acaba mudando bastante. Então as pessoas acabam acordando um pouco mais tarde, dormindo um pouco mais tarde, ficando um pouco mais sedentários, não sai tanto assim de casa, trabalha mais online, e essas coisas. Em relação a treino, dá menos no treino, então, por exemplo, não se esforça tanto assim no treino e tá tudo bem, então, como não é prioridade no Não dá, momento, então a gente tem que focar, na verdade, no que a gente consome depois da quebra do jejum, porque é isso que vai causar o emagrecimento ou a hipertrofia ou a perda de massa muscular, digamos assim. Então é muito variado, não tem uma regra, por exemplo, essa pessoa ela emagrece no mês de Ramadã, essa pessoa ela engorda, essa pessoa Sim. ganha massa. É muito variado, porque depende do que você consome na quebra do jejum. Isso que eu ia falar agora. Será que é o tipo de alimento que a pessoa faz no iftar, né? Exato. Se é mais Exatamente carboidrato, muita gente capricha no doce. Exato. Muita gente não vê a hora de comer a janta já pensando na sobremesa, né? Eu acho que tem uma influência grande, né? Sim, e é muito rotina cultural, né? Aí termina o iftar que é em família, que já você vendo a pessoa comer, você vai querer comer mais. Sim. Então não é você comendo sozinho, terminando o prato e falar, ai, não quero mais, não tô mais afim de comer. É o ambiente, você vê uma pessoa comendo a mais, você fala, ai, vou colocar, já que tá aí mesmo. E depois comendo o doce, é uma coisa cultural mesmo. Então isso que acaba causando um déficit calórico meio que falso, mas não déficit calórico, hiperávit calórico. E fazendo um paralelo, às vezes a gente não precisa comer tantas vezes ao dia, né? Por exemplo, a gente vê muito nos pacientes que têm uma obesidade já maior, e às vezes essas pessoas comem uma vez ao dia, 2. Então, às vezes a gente pensa, caramba, mas você não come muito, né? Não são muitas vezes, ficam muitas horas em jejum, mas o que você come naquela hora, às vezes traz um desbalanço que a gente não consegue imaginar que está contido na comida, né? Eu gosto muito do exemplo da batata. Por exemplo, a gente pega ali 100 gramas de batata cozida, você vai ter o quê?
55 calorias, se você frita isso, putz, você tem mais do que 4 vezes isso de caloria na mesma porção. Então, às vezes, a gente não enxerga o que está contido ali no alimento, né? E não é tanto em quantidade. Então, aí fica difícil da gente mensurar isso tudo ao longo de um mês, né? Teria que ver Uhum. caso a caso, mas eu acho que aí Sim. tem como levar para os dois lados. Sim, e entra bastante a vontade de comer coisas específicas. Então, como a gente fica o tempo todo de jejum de dia, chega à noite e fala, eu quero comer isso, isso, isso. E não é por fome, é literalmente por vontade de comer. Então, Sim. acaba comendo alimentos que não são benéficos, alimentos que podem te causar algum mal, que podem atrapalhar o jejum no dia seguinte. Mas é justamente por vontade de comer. E o jejum, ele ensina exatamente isso, a gente controlar essas nossas vontades, esses prazeres em relação ao... Autocontrole. Exato. É, Esse autocontrole, prazer... disciplina. Sim, esse prazer imediato de, eu quero fumar, eu quero comer doce, eu quero fazer alguma coisa do tipo. A gente para de viver isso no automático. No jejum, a gente começa a se controlar um pouco mais. Falar, não, mas Sim. por que que eu vou fazer isso? Não, mas eu não posso fazer isso agora. Se eu não posso fazer isso agora, por que que eu posso fazer depois? E assim vai indo. Sim. E uma coisa muito engraçada, eu tenho uma amiga no Líbano que ela fuma assim desde muito cedo. Fuma muito. E no Ramadã ela não põe um cigarro na boca. Isso é muito Eu falo, tá engraçado. vendo como você pode parar? Exato. Não, eu não consigo, é mais forte que eu. Eu falo, mas por que no Ramadã você não fuma? Você que não quer, né? Agora eu quero entrar num outro mito, né? Quando a gente fala sobre o Ramadã para as pessoas falam, eu não vou fazer porque minha digestão à noite é muito lenta. Isso é mito ou realmente existe? Quer começar? Pode falar. Pode falar, Tá. depois eu falo. Infelizmente, Existe isso? existe isso sim, Tá. porque o mesmo alimento, ele tem a mesma quantidade de calorias, de proteína, de carboidrato e gordura, mas ele é digerido de forma diferente no período da noite. É isso que a gente fala do ciclo circadiano, da crononutrição. Sim, acredito Então, muito. querendo ou não, a digestão à noite fica um pouco mais atrapalhada. Não é uma coisa que vai causar muito mal, mas não é o indicado. É basicamente Eu isso. acredito muito nisso porque eu estudo a glândula pineal, né? E a gente Sim. sabe que ela é ativada ou não através do ambiente, né? Dos estímulos que ela recebe. E à noite ela tá preocupada em produzir melatonina, né? E aí a Exato. gente fica, ó, Exato. É perfeito. E isso a gente vê muito em quem trabalha noturno, por exemplo. Quando você pega paciente, assim, enfermeira, segurança, sabe? Você vê muito esse comportamento e como propicia, por exemplo, a questão da digestão, ganho de peso, né? Tudo isso. À noite, como você falou, a gente tem outros hormônios, né? Que estão ativados, outros sistemas que estão ativados. Melhor horário pra gente comer mais é durante o dia, quando tá Sim. sol. Então, é verdade, né? Mas aí eu acho que entra muito o ponto do objetivo do jejum, né? E do porquê que a gente faz as coisas que a gente faz na nutrição Sim. como um todo, Sim. né? Então, qual que é o objetivo desse paciente, tá? Ele tem um jejum religioso. Então, esse é o motivo principal e a gente vai adequar a nutrição a ele e não o oposto, né? Maravilha. E não adequar a religião à nutrição. Acho que Uhum. a gente que tem que adequar para o paciente. E aí é por isso que, às vezes, a gente vê muito jejum intermitente feito sem propósito, Sim. né? E às vezes mal feito. Porque aí, às vezes o paciente ele fala, eu quero fazer um jejum intermitente, mas por quê? Não sei, porque eu vi que é bom, né? E aí vira uma É bagunça, porque é modinha. e aí não Exato. tem, e aí fica uma bagunça toda, sabe? Então eu acho que, como a Reni falou, tem esses malefícios de comer à noite, é verdade, mas a gente entende que isso é por um tempo. Então é programado, tem um dia para começar, para Sim. acabar, e um propósito maior que não deixa de nutrir a gente de outras formas, né? Eu acho que nutrição não é só necessariamente a comida, mas também o que a gente ouve, o que a gente lê, o que a gente faz. Sim. Então eu acredito que traz mais benefício, né? Nesse Maravilha. aspecto. Não sei. Muito bom, muito bom. Maulena, Muito bom. Cher, outra coisa que eu gostaria de todos nós aprendermos é por que fazer Ramadã? O que vai melhorar para mim como pessoa, como crente, até o descrente, né? O que Deus espera da gente nesse mês sagrado? Allah subhanahu wa ta'ala, como que falamos, ele é criador, ele sabe detalhe da vida humana. Ser humano precisa se alimentar, mesmo que parte do corpo dele, fisicamente, e ao mesmo tempo precisa espiritualmente para conseguir se alimentar. Primeiro assunto que ser humano precisa refletir, pensar é
para não esquecer que ele tem duas partes, parte material e parte espiritual. Como que a gente está dando atenção para a parte material? Melhor comida, melhor casa, melhor carro, melhor lugares, todas essas coisas melhores, cada um dentro das condições dele, escolha. A gente está dando atenção para o nosso corpo para não ficar fraca, tá certo? Isso é normal, deveria fazer. Mas, outro lado, a gente deveria dar atenção para o nosso espírito também, porque o ser humano tem parte espiritual. Vocês sabem quando que o ser humano, criança, tem 4 meses da idade, está dentro da mãe, Allah subhanahu wa ta'ala coloca espírito nessa criança. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. 4 meses da idade, a criança ganha esse espírito. Por isso, ele vira uma pessoa completa. Antes desse, não é uma pessoa completa, porque ainda não tem a ruh, espírito, ainda não tem aquela alma. Depois, ele carrega contigo. Por isso que a gente também fala que ser humano... Subhanallah. Sheikh, o senhor acredita que a gente estudou isso em laboratório? Que realmente a alma se conecta ao corpo a partir de 3, 4 meses? Sim. Olha só, o islamismo já falava isso. Allahumma salli ala. Dizemos que ser humano, a gente fala que depois que nasce nesse mundo, um tempo está morando 80, 90, 100, 120 anos, mora, depois ele vai entrar na outra vida. Temos que morrer. Morrer significa o quê? A morte é uma coisa que sair espírito fora do corpo. Quer entrar na outra vida, ou outro lugar. Mas que ser humano, como que tem essência divina, Allah subhanahu wa ta'ala para a eternidade. Como que esse ser humano tem essência divina, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي, coloquei a minha alma, essa criança não vai acabar com a morte. Porque ele tem a essência divina, vai transferir para outro lugar, que a gente fala, Alam al-Barzakh, purgatório, acho que tem essa palavra. Sim, Barzakh é purgatório. Ele fica lá, depois que vai começar o juízo final, Sim. que é paraíso e inferno. Queria falar isso, que como que nós temos parte do espírito também, espiritual, que precisa se alimentar. Porque se não se alimenta, esse espírito que é mais puro que Deus tem para nós, esse vai morrer. Quando morre, significa que as pessoas não têm vontade de se adaptar com as pessoas. Uma pessoa perigosa, uma pessoa que está matando, uma pessoa que está desrespeitando, uma pessoa que está roubando. A vida dele vai virar desse jeito. Porque ele não dá atenção para a parte do espírito dele. Allah subhanahu wa ta'ala, como criador, ele sabe detalhar a nossa vida, por isso colocou alguns assuntos que poderia alimentar nosso espírito. O jejum, dos assuntos que poderia ajudar para fortalecer nosso espírito nesse caminho. Fora desse, tem muitas coisas também que um benefício de jejum para nós, que eu vou contar alguns deles. Por favor. Existe dentro da sociedade pobre, rico. Qual é a culpa desse pobre que ele ficou pobre? Está faltando alguns alimentos no mundo que ele virou pobre? Ou existem alimentos no mundo, mas existem algumas pessoas que ficaram ricos, eles não estão dando atenção para esses pobres. O benefício de jejum é isso para nós, que lembrar quando você está com jejum, chega meio-dia, tem vontade de comer, lembra que agora estou com jejum. À tarde, estou com fome, lembra que estou com jejum. Nesse momento, você começa a refletir que existem algumas pessoas que, durante o ano, eles passam essas dificuldades. Sim. Por isso, ele começa que uma pessoa tem condições, tá?
eu vou dar atenção para algumas pessoas que são pobres. Esse não é aquele momento, depois da Ramadã também, quando ele está passando na rua, observando que existe algumas pessoas, ou dentro da sociedade dele, conhece que existe algumas pessoas pobres, ele vai esquentar a mão para ele, porque vai lembrar que, olha, que quando a gente ficava com jejum, ficava com fome, esse jeito, agora ele não tem. O Islã, que quer que um pouco equilibrar a vida das pessoas através de jejum, que os ricos um pouco sentem dor dos pobres. Criar que uma estão... maior empatia, né? Isso é um dos assuntos que poderia... Se colocando no lugar do outro. Do outro, isso. Fora de isso, temos que, como que vocês falaram, temos um dito, sumo, o profeta Muhammad, a paz e Deus esteja com ele, sumo tasihhu. Vocês têm que jejuar para ganhar saúde. Sim. Que esse assunto não quero entrar, vocês já falaram essa parte, que através disso você vai preservar, vai ajustar, restaurar aquelas células que ficaram mais velhas, tudo isso, que é outro assunto, não quero entrar. Que é o que vocês falaram de autofagia, né? Outro assunto que também um jejum vai dar para nós é que a piedade, que o ser humano precisa ser uma pessoa piedosa. O jejum vai dar essa oportunidade para nós que a gente, quando durante o tempo você tem vontade de comer, mesmo que às vezes não fica com fome, mas tem vontade de comer porque ele já acostumou a esse jeito. Agora você é uma pessoa que está se controlando 2 vezes por dia, está comendo. Mas nós costumamos 3 vezes, de manhã, café da manhã, meio-dia, à noite. Quando a gente pergunta, como que você está aguentando 2 vezes por dia, está comendo? Porque esse é o costume das pessoas. O jejum vai dar essa força, essa oportunidade para nós, a gente conseguir um pouco equilibrar a sua vida. Autocontrole. Para não correr atrás de qualquer coisa e comer o que ele quer. Essa ajuda que o ser humano começa. Fora desse, temos que o mês de Ramadã, mês que Allah subhanahu wa ta'ala convida, temos mês do Alcorão Sagrado. Sim. O livro que realmente é a palavra divina, a palavra de Deus, que tem oportunidade as pessoas que poderiam se conectar com o livro sagrado para ganhar mais espiritualidade, fora desse que ser uma pessoa mais piedosa. Tem muitos benefícios o mês de Ramadã para nós que realmente nós precisamos um pouco sentar, estudar, Sim. que cada um conseguir, digamos que um pedacinho desses lucros que Allah subhanahu wa ta'ala deixou para a humanidade, a gente também conseguir pegar para si mesmo. Eu acho que as noites também, além da gente alimentar o corpo, precisa nutrir a alma, que é justamente o estudo do Corão e das leituras sagradas, né? Esses que Allah subhanahu wa ta'ala, nós temos que deixou o Corão al-Karim, as súplicas fora ao Corão Sagrado, temos as súplicas que precisamos se alimentar através disso. Eu queria deixar isso para entender melhor o que conectar. Existe uma árvore tem fruta, por exemplo, tem maçã. Até que a origem desse fruta, maçã, é através dessa árvore, tá certo? Até que essa fruta está em pé, fica ligado com galo. Através de que em cima de maçã fica aquele bem fino, não sei o nome que chama. O que prende ela no galho? Esse bem fino. Mas através de que esse bem fino guarda a sua ligação com a origem dela. Quando está em pé, está no galo, todas as coisas ficam no benefício desse fruta para
amadurecer, não chega à sua perfeição. No tempo certo. Dizemos que ar ajuda para amadurecer esse fruta. Som ajuda para amadurecer esse fruta. Água que está passando embaixo ajuda para amadurecer esse fruta. Mas se corta a ligação desse fruta, cai no chão. Agora, a água que até agora estava ajudando para chegar esse fruta à sua perfeição, agora ajuda para apodrecer esse fruta. Ar ajuda para apodrecer, som ajuda para apodrecer. Ser humano também mesma coisa. Ser humano também tem origem. Origem dele através de Allah subhanahu wa ta'ala. Se ser humano guarda a sua ligação com a origem dele, todas as coisas ficam no benefício dele para amadurecer, chegar à sua perfeição. Mas se o ser humano corta a sua ligação com a origem dele, que é Deus, o Criador, todas as coisas vão ficar ajudando para apodrecer esse pessoal. Agora, dizemos que mês de Ramadã, uma oportunidade, um tempo para a gente fortalecer essa ligação com nossa origem, que é Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Inshallah. No mês de Ramadã, a gente acaba vivendo do jeito que a gente deveria viver todos os dias da nossa vida. Como Então, nós deveríamos ser, né? Exato, é um mês de perdão, é um mês de reconciliação, é um mês de adoração, é um mês que a gente para de viver no automático, para de pensar no Eu automático. ia falar isso, como a gente sai do automático, é incrível como traz consciência. Exato, a gente para de pensar no automático, a gente para de fazer Sim. as coisas no automático, começa meio que se cobrar, por que que eu vou fazer isso, por que que eu vou comer isso, como a gente já tinha conversado. Então, é um mês que a gente meio que está presente no momento que a gente deveria estar. Isso. E deveríamos fazer isso o resto da nossa vida, mas Sim. a gente apenas faz isso naquele mês. Porque nós somos criados por Deus, Exato. Allah subhanahu wa ta'ala, para sermos assim. Sim. Né? Para vivermos o agora, o presente, mas infelizmente as distrações nos levam por outros Exato, a caminhos. gente faz sem perceber. E de acordo com o que o Sheikh falou para nós, eu queria que vocês, por favor, explicassem para nós os reais benefícios do jejum. Porque tem gente que fala, eu não ficar passando fome, isso faz mal para a saúde, a minha compulsão alimentar piora. Então, por favor, quais são realmente os benefícios do jejum? Na nutrição, a gente fala mais que não importa o que você deixa de comer, sim o que você come. Sim. Com o jejum não vai ser diferente. Não importa o que você deixa de comer quando você está de jejum, mas o que você come quando você quebra esse jejum. Sim. Então, os benefícios dependem do que você consome quando quebra o jejum. Os benefícios nutritivos, no caso. Quer falar um pouquinho dos benefícios? Não, pode falar. A gente fala basicamente que o jejum bem feito, ele pode controlar a glicemia no nosso sangue, pode ajudar na relação à esteatose hepática, então pode diminuir gordura no fígado pela questão de diminuir o consumo alimentar, ter o déficit calórico, pode controlar os fatores de risco para a obesidade. A diabetes também melhora a glicemia? Depende muito de cada caso. É porque parece que não pode ficar muito tempo sem comer, né? Depende muito de cada caso. Tem Ah, tá. paciente que se adequa bem em relação a isso, tem paciente que não consegue. Gostaria de acrescentar uma coisa em relação à diabetes? Eu acho que para o paciente diabético é complexo. Né? Normalmente a gente pode ter uma hipoglicemia, é um pouquinho arriscado, né? Sim. Eu acho, assim, de praticar. Mas, quer terminar de falar dos benefícios? Não, do fígado sensacional, né? Do fígado. Exato. A gente tem muito estudo sobre o jejum, alguns, inclusive, feitos durante o mês do mês de Ramadã, Ramadã. né? Sobre isso, porque é uma população que você consegue estudar bem, porque você tem certeza que tá em jejum, né? Mas eu volto a bater na tecla do propósito, sabe? Porque todas essas condições que a Anne citou, por exemplo, a gente tem condutas para tratar fora de jejum, né? A gente trata isso em outros momentos, enfim. Mas eu acredito que, assim, podem ter benefícios e podem ter malefícios. Uma coisa que a gente tem que ter em mente, que até você comentou, né? Essa questão da autofagia, de renovação celular. Ela acontece dentro de um ambiente estressor. O jejum, ele é um fator estressante ao organismo, né? E é justamente por isso que a gente fica mais alerta, a gente fica focado. Porque o estresse, não necessariamente aquele estresse que eu fico nervoso, né? Ele é o estresse fisiológico. Então, quando a gente está em jejum, a gente está sob estresse. Então, você fica focado. Porque isso vem lá de antigamente, né? Então, do nosso DNA. Antigamente, a gente tinha que caçar, coletar o que a gente ia comer. Então, você fica estressado para ficar atento ao que você vai comer, buscar a sua comida. Então, é daí que vem a questão desse foco. Mas não deixa de ser um período de estresse. Então, a gente tem que pensar assim, tá, tô passando por esse estresse justamente para ter outros benefícios
que o Ramadã vai me trazer dentro da crença, da religião, né? Isso fora desse contexto, a gente tem que tomar muito cuidado, porque normalmente a gente busca esses benefícios, mas não faz a outra parte que se faz no Ramadã. Então, né, normalmente no Ramadã você tem essa questão do jejum, como você citou, né, pela questão de se colocar no lugar do outro, Sim. de se reconectar com Lapidar o Deus, espírito de trabalhar a e treinar. espiritualidade, exato. Então, isso tudo traz um contraponto muito importante. Quando você desloca esse jejum para um dia de uma pessoa que não tem esse objetivo, você às vezes só traz a questão do estresse, né? E aí você às vezes não consegue treinar bem, não consegue às vezes alcançar essas questões de saúde que a gente comentou, fica mais bagunçado do que com propósito, né? Então eu acho que o benefício do jejum ele vem muito atrelado ao propósito desse jejum Sim. e não ao jejum isoladamente, né? Então quando a gente vê as populações que vivem mais no mundo todo, a gente não tem um fator, é por conta do jejum, ou é por conta dessa comida, ou é por conta desse lugar. A gente tem muitas coisas alinhadas, né? Então, acho que não dá pra pôr uma coisa só na nutrição, né, amiga? Acho que Eu perguntei justamente dos benefícios, porque eu também trabalho nesse ramo da medicina integrativa, né? E lá a gente ouve muitos, assim, testemunhos, depoimentos de pessoas que tiveram melhora de depressão, de ansiedade, de pressão alta, até de Parkinson, de estresse oxidativo, acelera o metabolismo justamente fazendo o jejum. Então, aí eu falei, nada melhor do que perguntar para quem entende do Sim. assunto, né? Dos reais Normalmente, benefícios, quem né? começa o jejum intermitente, no caso, é Isso. porque já muda todo o estilo de vida. Então, a gente é muito relativo a gente falar, foi por conta do jejum, mas a pessoa mudou tudo que ela consome no dia a dia, adicionou a suplementação pro caso Sim. dela, no caso. Então, é muito variado, não tem como a gente comprovar, falar, esse jejum vai causar isso. Não. O jejum espiritual, ele é muito legal, traz inúmeros benefícios, mas o jejum intermitente em si, que leva em parâmetro apenas a alimentação e o consumo de algumas bebidas, é muito relativo, porque você não sabe o que a pessoa está consumindo na quebra de jejum. Exato. E para nós muçulmanos agora começa até um meme, né? Que a gente fala que vai começar o Ramadã, nem água pode. Então vira um Era meme assim, isso. quando eu conheci a Reine. Nem água pode. A Reine foi a primeira pessoa que eu conheci, né, da religião. E aí, a primeira vez, nunca tinha escutado falar nada, a gente tinha 17 anos na faculdade. E aí eu falei, justamente isso, mas nem água? Não pode nem água. Nem água pode. Mas o dia todo. E um calor, né? E eu falei, mas, meu Deus, você vai desmaiar, não é possível. É por um bem maior. Né? E quando a gente tem um propósito, um significado por trás, é muito mais fácil de seguir. Sim. Então, isso que a gente tá falando em relação ao cigarro da sua amiga. Foi. É muito Por justamente ter um propósito por trás daquilo, não é porque, só porque eu quero parar de fumar, ela consegue. Sim. Isso é muito legal. É até um ponto que eu acho interessante. Como que a gente, quando às vezes isso vai do Ramadã e ir para outras questões, por exemplo, gestante, né? Sim. Eu tenho algumas pacientes que fumam, bebem, enfim. A partir do momento que você descobre que tá grávida, aí não fuma mais, né? Aí não bebe, obviamente, se você tá fazendo tudo certo. E aí você consegue. Ou outras questões de saúde, ou até no Ramadã, como você comentou. É muito legal como a gente vê que a gente consegue muita coisa, né? É que a gente não tá disposto às vezes. Mas é muito legal, talvez, dentro desse olhar do Ramadã, ver o que a gente consegue melhorar e trazer pro depois, né? Eu acho que essa questão do cigarro, do tipo de alimento que a gente tá consumindo, Sim. ou então, que você comentou, do viver no automático. Eu acho que todo mundo hoje vive muito no automático, né? A gente não tá no presente. Eu falo assim por mim mesma, eu sou super ansiosa e eu acredito que a minha geração como um todo também. É muito difícil a gente estar no presente. Eu acho que a questão do jejum é uma coisa que eu já ouvi falar mesmo sobre ansiedade e tudo mais, porque te traz para o presente, né? Só a sensação de você se conectar com o seu corpo de Sim. estou com fome, estou com sede, mas eu não vou fazer isso agora. Por quê? Sim. Porque agora eu tô fazendo isso. Tá, mas por quê? E de você trazer esse propósito de volta, você se conecta com o momento presente. Então eu acho que tem algo nesse sentido que conversa, sabe? Eu acho que é bem difícil a gente ser Ótimo. autocentral hoje em dia. Legal. E para assim entrar numa fase final do nosso episódio, existe alguma suplementação que me ajude? Vamos supor,
eu tomo, né? Eu suplemento e até quando começa o Ramadã fico meio na dúvida em que horário tomar. Mas uma pessoa que não suplementa, o que seria legal dela já ir suplementando, além da hidratação, né? Para ajudá-la no mês sagrado de Ramadã? Pode falar. Vai depender muito dos exames bioquímicos da pessoa. É muito variado. A gente fala, essa vitamina, esse mineral vai te ajudar. É muito variado. Então, vai depender dos exames que ela já tinha feito antes. Começar um mês antes, no mínimo, para ter eles estáveis, no caso, quando começar o mês de Ramadã, em relação ao horário de suplementação. Manter os horários normais. Então, por exemplo, você consumia um suplemento em jejum. Quando você for quebrar o jejum, você consome esse suplemento e depois quebra o jejum. Por exemplo, vitaminas lipossolúveis, A, D, E, K, ômega 3, cúrcuma. É legal a gente consumir depois da refeição. Então, depois do iftar, consumir essas vitaminas e minerais e os outros manter para assim que quebrar o iftar, no caso. Ótimo. Eu acho que. Ai, desculpa. Eu acho que uma coisa que pode ajudar também é o whey protein, né? Exato. Pra quem gosta e pode comprar, eu acho que ajuda, porque como a gente tem uma janela de alimentação mais curtinha, às vezes a gente não bate proteína, na Então, grande maioria dos casos. como repor nutrientes, Exato. né? Então, talvez tomar uma dose de whey ali até antes do período de jejum, eu acho que pode ser No interessante. período do suhoor, de madrugada, porque vai te causar um pouquinho mais de saciedade e vai sustentar pro resto do dia. Exato. E o fracionamento de proteína é legal a gente falar isso, porque eu tenho pacientes que falam, já que a gente tem que consumir X proteína por dia, por que eu não Sim. posso consumir numa refeição e as outras não? Não é assim que funciona. Se você consumir, vamos supor, 100 gramas de proteína de uma vez, lembrando que, por exemplo, 100 gramas de frango não tem 100 gramas de proteína, tem outros macronutrientes ali. Se você consumir 100 gramas de proteína apenas, não vai absorver totalmente essas 100 gramas. Vai ficar meio fracionado. Por isso que a alimentação tem que ser fracionada. Então, no jejum, é legal a gente fracionar pelo menos 3 refeições com fonte de proteína para conseguir atingir essa recomendação por dia. Então, o que seria basicamente o iftar com fonte de proteína? A gente nunca pode consumir, eu vou comer só arroz aqui com salada. Não, tem que ser uma refeição mais completa. Pode ser ou proteína vegetal, ou proteína animal, então depende bastante. No período da noite, consumir mais alguma coisa com fonte de proteína, que seja um pouquinho mais leve. E no período do suhoor, que a gente normalmente acorda para comer, consumir o lanche mais leve possível. O whey protein, como ele digere de forma mais rápida, ajuda nessa questão. Então, não vai atrapalhar na questão do sono. Então, seria muito legal da gente encaixar É uma também. opção legal, eu não bem tinha exato. pensado nisso, É não, algo doutora. que te ajuda, né? Sacia mais e ajuda a bater a proteína, porque a gente pode ter uma perda de massa muscular, até como você comentou, considerável também pela baixa ingesta da proteína nesse período, né? Então, acho que pode ser bom. E eu acho que principalmente a hidratação, como você comentou, que é difícil. São muitas horas em jejum, né? E tá calor, tá sempre calor aqui ultimamente agora, né? E aí a gente desidrata muito. Então, se hidratar e às vezes não só com a água, né? Usar de suco, água de coco, vegetal, Sim. tudo isso que ajuda a hidratar, né? Exato. Fruta. Acho É que- legal a gente falar um pouquinho do consumo de sódio. Se a gente puder diminuir um Por pouquinho favor. dessa época, é muito legal pela questão de retenção de líquidos. Como a Isa falou, a gente já não consome a água que deveria consumir por conta do O sódio horário. só o sal. Não, em relação a alimentos, por exemplo, ultraprocessados, Ah, industrializados, tá. no É. geral, seria legal da gente evitar nessa época pela questão de saúde mesmo. Pela retenção de líquidos por consumir menos água. Então, seria meio que um equilíbrio nada equilibrado nessa questão. Se a gente consumir mais sódio, consumir menos água, Menos não estaríamos... industrializado. Exato, Tá. exato. Dessa maneira, eu acho basicamente. que dá o suporte que o organismo precisa pra passar bem, né? Por esse período. Pra ser um período que você consegue, acho que, desfrutar, né? Não ficar Sim. cansado e tudo mais. Então, eu acho que equilibrar em alimentos que vão te nutrir, não só matar a sua fome, mas te nutrir pro próximo dia. E também, na medida do possível, que eu sei que às vezes atrapalha, cuidar do sono. Eu acho que o sono, principalmente, até mais do que a atividade física nesse período, Sim. né? Pra você conseguir estar mais disposto. Maravilha. Cher, o senhor gostaria de acrescentar alguma coisa antes da gente terminar? Vou completar mais uma parte. Nos que as pessoas que no mês de Ramadã foram convidados para ser Allah subhanahu wa ta'ala que convida as pessoas, ele vai presentear eles também. Os presentes que o Criador Allah subhanahu wa ta'ala vai dar para eles. Dizemos que quem entra no mês de Ramadã, começa a jejuar, realmente fica firme nesse caminho, o sono dele tem recompensa. Ele está dormindo, o Criador escreve para ele recompensa. Cada respiração dele
tem recompensa que Deus dá. Cada vez que ele está jejuado, está respirando, está ganhando recompensa. Cada um versículo que ele receita é recompensa de uma pessoa que recita um livro completo. No mês de Ramadã, quem que recita um versículo do Alcorão Sagrado, igual e aquele que recita um livro completo. No mês de Ramadã, Allah subhanahu wa ta'ala atende mais rápido um pedido das pessoas. Abra as portas do paraíso, temos que fechar as portas do inferno. O que significa isso? Até que nós temos Iblis ficar no preso no mês do Ramadã. Esse realmente para quem que atende este convite. Entra esse, Allah subhanahu wa ta'ala facilita o caminho para ganhar mais recompensa. Imagina onde que você vai. Vai a um lugar, dorme, ganha o dinheiro, o salário. Allah subhanahu wa ta'ala está dando para uma pessoa que está dormindo no mês de Ramadã, se jejuando, dormindo e ainda ganha recompensa. Por isso, dizemos que fora de outros assuntos que nós conversamos, no mês de Ramadã, o Criador, Allah subhanahu wa ta'ala, quer perdoar as pessoas. Isso agora depende de cada um de nós, que se a gente realmente com toda sinceridade quer entrar para ser perdoado ou não quer ficar longe. Porque no mês de Ramadã, um Ramadã diferente que outras, jejum diferente que outras. Porque uma pessoa que está fazendo jejum, ninguém está observando que ele está com jejum ou não. Ninguém sabe. Só ele sabe com o Criador. Por isso, dizemos que depende de cada um de nós. Que inshallah vamos tentar, nesse mês de Ramadã, para tentar mais um passo, aproximar para o Criador, Allah subhanahu wa ta'ala, para ser perdoado, inshallah, se Deus quiser. Inshallah, se Deus quiser. Bom, e a gente chegou ao final do nosso episódio. Quero agradecer muito, muito, muito a disponibilidade e que vocês aceitaram o nosso convite. Um abraço para o Haj Nasser, que não pôde estar conosco hoje. Muito obrigada, doutora Aren. Muito obrigada, doutora Isabela. Cher, muito obrigada. Majurim, Deus retribua a todos vocês. Ramadan Karim, pessoal. Tudo de bom para vocês.